Glória a Deus. Você já foi abençoado nessa manhã? Diz amém. Essa manhã nós vamos para o momento da nossa palavra. A ceia vai ser no final do culto. Mas antes eu gostaria de apresentar e convidar o Roger para vir aqui em cima. E o Roger está aqui hoje. Não sei se alguém não conhece, mas ele é filho do Jeff. O Jeff da Mônica, né? Do Jeff sozinho não dava, né? Então o Roger está aqui, ele vai apresentar a sua noiva e aproveitar. Fala, vem aqui. Come here. Tá vermelho. Come here. Ela só fala inglês, né? Então pode falar à vontade. Nada, tá aprendendo português, irmão. Já entendo. Tá certo. Eles vão se casar agora nesse ano, né? Então eu quero orar com eles, mas quero que o Roger primeiro dê uma saudação para a igreja. E é uma alegria muito grande ter eles aqui conosco. Amém? Paz, Senhor, irmãos. Muito bem estar aqui em Jundiaí novamente. Já faz 3 anos que eu venho aqui. Muitos rostos novos, mesmo de máscara. Dá para ver que eu não conheço vocês, mas vocês vão acabar me conhecendo nesses anos a vir. Nós vamos casar este ano e o plano é, nos próximos 2 anos, mudarmos para o Brasil e trabalharmos aqui no ministério, ajudando, fazendo tudo possível para a honra e glória de Jesus e tudo para o reino de Deus. E essa é minha noiva Caitlin, é o nome dela. Vamos casar em maio e, se Deus quiser, nós vamos mudar para o Brasil e começar essa vida nossa, serviço ao Senhor. Amém. Amém? Então estenda sua mão para cá, se você puder, quero abençoar a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela vida do Roger. Senhor, o Senhor sabe que para mim é uma alegria muito grande, uma emoção grande conhecer o Roger desde pequeno e hoje ele um homem de Deus para construir sua família. Eu quero abençoá-lo desde já, junto com a sua esposa, futura esposa, e que eles possam fazer tudo para o reino do Senhor. Nós, como igreja em Jundiaí, nós queremos abençoá-lo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Agora vem aqui Isaac, e já traz sua noiva também. Que hoje é dia de... Se mais alguém mais noivado aí quer vir também. O Isaac vocês já conhecem, né? Já está virando prata da casa. Vamos trocar de Bíblia, aí já não... E hoje ele trouxe a sua futura esposa e ele vai também apresentá-la e nós vamos orar por eles também, ele que vai trazer a palavra nessa manhã. Amém, irmãos? Então, vou tirar essa máscara, pode? Não estou com Covid. Essa daqui é a minha namorada, que será minha noiva. Ainda não noivamos, né? Right, honey? Sim. Yeah. O nome dela é Jamie. No futuro vai ser Jamie Fife, né? Então... E eu amo muito ela. Obrigado por orar por nós. Amém. Vamos orar, irmãos? Estenda a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do Isaac, como o Senhor tem feito. O pastor Isaac, como nós temos reconhecido o seu ministério aqui no nosso meio. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sua namorada, que vai vir a ser a sua noiva, esposa, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, que ela possa se sentir amada aqui no nosso meio e que nós possamos, Senhor, ver a tua mão poderosa em cada detalhe da vida deles, Pai. Que toda essa família continue a ser legado que foi introduzido, Senhor, através dos seus bisavós, tataravós e chegou até nós hoje, Pai. Nós queremos abençoá-los, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém, amém. Glória a Deus. Vamos salvar de palmas para Jesus?
Amém? Antes do Isaac estar ministrando, está se preparando, quero chamar a Emanuele aqui. Vem cá, Manu. A Manu faz aniversário hoje. E aí eles vão para a sala também, as crianças. E nós vamos... Olha que lindo. Oh, não tem noivado não, né, Ricardo? Ei, pai coruja. Esses pais que têm filha menina, aprenda comigo como é que é, viu? Olha, esse cara até o coração palpita. A Manu, olha, 10 anos a Manu está fazendo, hoje é aniversário dela, e nós vamos orar por ela, né? Que Deus realmente continue cuidando dela, e que Deus prepare um homem de Deus mesmo, um varão do Senhor, né? Não é um varão de cortina não, né? Mas do Senhor para a vida dela, né? E que o pai dela tenha muita sabedoria em tudo isso, né? Em nome de Jesus. Vamos orar pela Manu? Se você puder, estenda sua mão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoá-la, quero declarar sobre a vida dela as tuas bênçãos, o teu cuidado. Pai, especificamente, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, que maravilha, Pai. Eu sou muito grato, Pai, por poder comemorar junto com ela o seu aniversário de 10 anos, Pai. Que o Senhor possa se revelar a ela de uma tremendamente, sobrenaturalmente também, porque, Senhor, ela tem um legado também, Senhor, através do seu avô, através dos seus pais. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que esta menina vai ser uma serva muito ativa do Senhor, para a honra e glória de Ti, Pai. Quero abençoá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Amém, mano? Deus abençoe, viu? Amém? Obrigado. Deixa eu limpar aqui para você. Thank you very much. Amém? Eu quero agradecer primeiramente pelo louvor. Eu realmente senti a presença de Deus neste lugar. E Deus está aqui e eu fico impressionado como Deus faz essas coisas, né? Então vamos continuar o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará dos céus para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Amém? Para sempre Ele reinará. Eu quero dizer que algumas semanas atrás, está quase um mês atrás, é impressionante como o tempo passa, nós estávamos celebrando o começo da história de Jesus Cristo, o Rei dos Reis na Terra, no seu ministério na Terra e no seu propósito. Ele veio, como nós sabemos, em forma humana, para a terra para nos salvar. Ouvimos todas as profecias, né, no Antigo Testamento e nós vemos o cumprimento dessas profecias nos Evangelhos e no Novo Testamento. Ele cumpriu o que Ele falou que ia fazer. Por isso que nós adoramos a Ele e nós agradecemos a Ele pela fidelidade de Cristo Jesus conosco. Amém? Nós temos o Rei dos Reis que é fiel conosco. Nós vemos que daqui a alguns meses nós vamos celebrar o trabalho de Deus através de Cristo Jesus, que nos redimiu através do sacrifício dele na cruz, para nós
e Ele sendo o nosso mediador e intercessor das nossas vidas. E nós vemos que isso é uma data que nós olhamos com antecipação. Eu antecipo pela Páscoa, como antecipo pelo dia de Pentecoste, que aconteceu, porque a gente lembra o que Deus fez, o que Deus vai fazer. Graças a Deus, graças a Deus. Nós vemos que tudo isso é por causa da fidelidade do nosso Deus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, dando uma nova vida para nós. Vemos que Jesus ficou, depois de ressurreto, 40 dias na terra. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. E nós vemos que Ele está sentado à direita do Pai, neste momento, reinando. Amém? Isso é para um amém. Jesus Cristo está neste momento, reinando. Como a gente louvou hoje, Ele reina sobre o universo. Ele está reinando. Nós cremos nisso. E por isso que nós cremos e nós continuamos a acreditar que esses eventos são verdadeiros e nós celebramos. Porque o nosso Deus triuno fez tudo isso por amor por nós. Graças a Deus. Mas por isso que nós vemos, igual o tema de hoje, a história continua, nós vemos que a história está longe de se acabar. Nós vemos que João, o apóstolo Jesus, que viveu até a sua velhice, nós vemos que ele ficou e escreveu uma carta, ou você pode falar livro de Apocalipse. E hoje vamos focar em uma das visões. Ele foi levado por um anjo para ver os eventos e acontecimentos sobre o futuro. Essa visão e essas imagens lindas e maravilhosas que nós vamos ler hoje. Eu quero focar nessa visão, que podemos imaginar quão lindo será este momento que o escritor João e servo de Deus fala a nós. Esses são eventos que ninguém viu antes. Ninguém. Referência sobre isso dessa maneira, semelhante, parecido, como algo, porque ele está vendo coisas que ele nunca viu antes. E assim, para continuar e comunicar a nós o que ele está vendo, os acontecimentos dessas visões. Eu peço para vocês abrir suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 19. Nós vamos focar nessa visão. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Apocalipse 19, do 1 ao 10. Acharam? Amém. Eu vou ler do 1 ao 3 agora. Diz assim: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é que nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Nós vemos essa imagem demonstrando a grandeza do nosso Deus sobre os líderes, sobre os reis, sobre governantes dessa terra. Estes somos nós. Nós somos estes, essa grande multidão. Somos nós, eu e você. Essa grande multidão adorando a Deus por seus grandes feitos.
E vemos o julgamento sobre aqueles que fizeram derramar o sangue dos servos de Deus. Deus é justo. E esse dia chegará. Esse dia chegará. Essa é a celebração dos santos que somos nós. Pelo trabalho da redenção de Cristo Jesus por nós, Ele ainda nos dá o dom, o presente, para a gente viver agora e para sempre com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quero falar para vocês que não haverá mais destruição sobre o povo de Deus, porque a cidade da prostituta estará queimando para sempre. Isso significa que será a vitória final dos feitos e efeitos horríveis de Satanás, o rei dessa terra. Depois desse dia, nós nunca seremos mais oprimidos de novo. Nunca mais seremos mais oprimidos, porque isso vai acontecer e nós vamos dizer aleluia, que significa glória seja dada a Deus, que nos salvou da corrupção desse mundo, através do seu trabalho de redenção. Esse dia chegará, irmãos e irmãs. Ele está próximo. Ele está chegando mais rápido do que a gente acha. E nós vamos dizer: glória seja dada a Deus. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Nós estaremos adorando a Deus. Nós vemos que essa visão continua dizendo, João dizendo a nós, no versículo 4 e 5, foca comigo aqui. Que lindo, maravilhoso isso é. 4 e 5 diz assim: os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos como grandes. Louvem a Deus. Quero falar outra coisa para vocês hoje. Nosso Deus será adorado para sempre. Nosso Deus será adorado para todos sempre e sempre, a eternidade, Ele será adorado. Nós vemos que aqui esses 24 anciões é explicado na maioria das vezes como sendo as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus, sendo Paulo adicionado a esses 12, porque Judas Iscariotes foi o traidor, como nós sabemos. Ele traiu Jesus, mas o foco aqui é na adoração para aquele que está sentado no trono. Nós vamos que essa adoração é a continuação da adoração ao nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Este é um chamado a nós, é um chamado de adoração, de louvar, louvando a Deus, porque os seres celestiais estão adorando e louvando a Deus dia e noite. Eles não param de adorar e louvar a Deus. Eles estão chamando a nós para adorar a Ele, sendo pequeno ou maior, juntos, em unidade, aquele que é o único Deus triuno que reina sobre tudo e sobre todos. Nós somos aqueles que temem a Deus, amém? Assim, nós somos abençoados.
como nós somos abençoados, nós temos a oportunidade que Deus nos dá de adorar e louvar a Ele com as nossas vidas por toda a eternidade. Dos pequenos aos maiores, sem diferença nenhuma entre nós. Aqueles que estão adorando e louvando a Deus. Aqueles que temem a Deus. E nós também, que perseveramos. Nós vamos perseverar até este dia chegar. Até esse dia maravilhoso chegar, nós vamos perseverar. Porque nós cremos que o nosso Deus será adorado para todos sempre, e sempre, e sempre. Ele será adorado, louvado, conclamado. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o seu Salvador. Nós vemos que João continua escrevendo o que ele viu sobre essa visão. Mas agora ele escreve através de uma metáfora. Ele usa uma metáfora que nós conhecemos muito bem, que é a metáfora sobre o noivo e a noiva. Nós vemos isso nos versículos 6 ao 10. O versículo 6, começando, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus e Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dada para vestir-se linhos finos, brilhantes e puros. Os linhos finos são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos meus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Irmãos e irmãs, esse é o casamento que nós antecipamos. Esse é o grande casamento que nós antecipamos. Esse dia vai ser maravilhoso. Não vejo a hora desse dia acontecer. Eu sinto até na pele assim. Esse dia acontecer, a vontade desse dia acontecer. Esse dia será maravilhoso. Espero que seja o mesmo para vocês. Eu quero perguntar para vocês. Vocês se antecipam para o casamento da noiva e do noivo? Vocês se antecipam por esse casamento do noivo com a noiva? Nós vemos que a noiva é a igreja de Cristo Jesus e Cristo sendo o noivo. Esse dia nós estamos esperando por todas as nossas vidas. Nós esperamos por esse dia com grande antecipação, por esse casamento. Por isso que nós estamos preparando para esse grande dia. Pense assim, sua vida na terra é um preparamento para esse grande obedientes. Nós fazemos discípulos, vivemos juntos como o corpo de Cristo.
estando ali para o próximo, meditando na palavra de Deus, dia e noite, e assim ouviremos, pois chegou a hora chegou do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. A sua noiva já se aprontou. Irmãos, o único jeito que podemos ficar prontos para esse dia é se deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. E acreditar no trabalho redentor de Cristo Jesus em nossas vidas. E vivendo em unidade. Esse é o único jeito. Nós vemos que os linhos finos são as ações dos santos. Nós vemos que as ações dos santos são feitas para o benefício nosso próprio. Claro, para o próximo, mas beneficia a você próprio também. Nós vemos que beneficia você próprio por causa do trabalho de Jesus Cristo feito e que Ele faz através de nós. Trabalho lindo que Jesus faz através de nós. Mas também não é para nós se acharmos, mas para glorificar a Deus por essa grande oportunidade que temos de viver um relacionamento íntimo com Deus triuno e demonstrando o amor dado a nós por Ele, nosso Deus, aos outros. Que oportunidade que nós temos de demonstrar o amor que foi demonstrado a nós, aos outros. Nós vemos que na palavra de Deus, Tiago diz dessa maneira: não há fé sem ações. Não há fé realmente sem ações, mas Paulo nos diz que nós somos salvos pela graça, não pelos nossos feitos, para que nós não vangloriemos de nós mesmos. As palavras de hoje, para nós não se acharmos. Por isso que é dito, é pela graça que nós somos salvos, e por nossos feitos de amor, que Deus nos dá o privilégio de juntar a Ele no trabalho dele de redenção. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que é o Salvador, mas somente Cristo Jesus salva. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Nós vemos que juntos nós juntamos as mãos a Ele para direcionar pessoas a Jesus Cristo, a salvação. Nós somente temos o privilégio de juntar as nossas mãos, onde Ele já está trabalhando e salvando. Gente, a coisa mais linda é saber que nós estamos ajuntando as mãos àquele que salva. Não é por causa de você que uma vida vai ser salva, ou uma vida é batizada aqui, mas é por causa de Cristo Jesus. E você teve o privilégio de ser usado para Ele e receber essa bênção sobre a sua vida, para ser usado para trazer alguém ao corpo de Cristo. Que privilégio! Mas nós vemos que somos servos de Deus, amém? Os anjos também são servos de Deus. Nós vemos que estamos esperando por esse dia com grande antecipação. Nós não podemos adorar ninguém que não seja o nosso Deus triuno. Ninguém pode ser adorado que não seja o nosso Deus triuno, aquele que vive e reina sobre tudo no universo que é criado por Ele mesmo. Eu falo Deus triuno porque Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
3 pessoas em uma só essência. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vemos que essa carta, esse livro, é escrito por João e é entendido como espírito de vida de João. Ele é servo como nós. Por isso que o anjo vira e fala para ele: não prostra em mim, porque só Deus pode ser adorado. Nós vemos que isso são revelações dos acontecimentos da vinda do reinado de Cristo Jesus por completo. Porque hoje Jesus está reinando e fará o seu reino reconhecido para todos, aqueles que creem ou não. Jesus reina e reinará por toda a eternidade. Esses eventos, acontecimentos que esperamos com grande antecipação por esse dia grande que chegará. É de grande alegria que eu falo isso para vocês hoje. É a antecipação da noiva, que é o corpo de Cristo, localizado no mundo inteiro. Não vejo a hora por esse dia. E tem que ser no coração de todos nós. Não vejamos a hora para esse grande dia. Eu quero falar para vocês que nós somos abençoados por fazer parte desse dia. Nós somos abençoados em fazer parte desse casamento. Nós somos abençoados tanto pelo trabalho de Cristo Jesus, que redimiu e salvou as nossas vidas. Quero dizer para vocês, a história continua. Nesse período que estamos esperando e antecipando, com tanta alegria, através dessas dificuldades, perseguições, é difícil, eu sei. Todos nós passamos por dificuldades, mas através de todas as nossas dificuldades, Deus está ali conosco. E nesse momento que esperamos e antecipamos o nosso Deus, nós louvamos o nosso Deus triuno. Nós discipulamos ao próximo com amor. Nós vivemos uns pelos outros para a glória de Deus. Aprendemos com a Bíblia. Ensinamos o próximo com amor. Nós deixamos os nossos desejos. Deixamos todos os nossos desejos e vivemos para Cristo Jesus. Nós damos aos que precisam, aqueles que necessitam. Vivemos como um. Vivemos juntos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus vivem como um só Deus triuno. Esse é o grande dia e ele chegará. Nós vemos hoje que o nosso Deus é soberano. Sem nenhuma pergunta, o nosso Deus triuno é soberano. Nós vemos hoje que o nosso Deus será adorado para sempre. Ele será adorado para todo sempre. E nós vemos que o casamento está chegando. E esse é o casamento que nós antecipamos. Eu convido para o Ministério de Louvor chegar aqui à frente. Eu convido você a levantar e adorar o seu Deus triuno. Adore comigo. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará dos céus para nos buscar, para sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia vou
Deus, se há vidas que precisam ser curadas neste lugar, o Senhor sabe onde que a dor está. O Senhor Deus é o único que pode curar, e pela fé eles sejam curados, ou elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te adoramos. O seu reino virá, em nome de Jesus. Minha salvação. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Para sempre reinar. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, aplaude ao Senhor. Glorifica a Deus. Santo, santo tu és, Jesus. Obrigado pelo teu ensinamento nessa manhã. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo muito todos vocês. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Quase. Amém. Peço aos irmãos
para abrirem as Bíblias em João capítulo 4. João, não 1 João. Enquanto o Isaac ministrava a palavra, a gente estava ali no fundo só absorvendo. E vai muito de encontro com a palavra, que desde segunda-feira estava preparada para a ceia de hoje. E ontem eu trouxe essa palavra para o Ministério de Louvor. O tema de hoje é adorar. Para essa ministração, eu vou fazer uma continuação. A gente está lembrando, Jesus, ele está indo para Galileia, e no caminho de Galileia ele passa por essa cidade chamada Sicar, e lá ele encontra a mulher samaritana. Eu queria fazer a leitura primeiro. João capítulo 4, a partir do versículo 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Eu só queria abrir um parênteses antes de continuar a leitura. Quando ela traz essa referência de água viva, diferente de um poço, vamos imaginar que isso daqui é um poço. E aí você vem com aquele balde e vai tirando água. Uma hora essa água vai acabar, correto? A água viva que ela pergunta aqui é a nascente de um rio. A nascente de um rio, a água ali brota, a água ela é viva. Então, na mentalidade dela, naquele diálogo, era isso: onde eu consigo arrumar essa água viva, né? Que não falta. Voltando aqui para a leitura. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não tinha entendido o diálogo com Jesus. Quando Jesus fala dessa água, ela não tinha entendido. A mulher, antigamente, no caso aqui a samaritana, eles tinham um horário específico para tirar água. Ela foi ali por volta do meio-dia, os teólogos, é isso mesmo? Retirar água. E não era de costume, naquele horário, estar tirando água. Então ela não queria ter que estar lá esse horário tirando água. Ela ainda não tinha entendido a profundidade que Cristo estava falando. Ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Ela responde: não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que os verdadeiros adoradores... Está chegando a hora, e essa hora está próxima, em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores quem o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu queria que a gente prestasse atenção já em dois pontos: o monte e na água. Antigamente, lembrando desde o início, desde lá do Jardim do Éden, houve a queda do homem. Após a queda do homem, houve a separação de Deus com o homem, amém? Antigamente, no Antigo Testamento, Deus falava através de 3 pessoas com o seu povo. Ali Deus tinha rompido o relacionamento. Falava através do profeta, através dos reis e através do sumo sacerdote. Todos aqui lembram da construção do templo, onde o sumo sacerdote prestava o sacrifício para o perdão e remissão do pecado do povo. E aquele templo, ele tinha especificações. Olha, então a medida vai ser essa, aqui vai ter um candelabro, aqui vai ter uma cortina, através dessa cortina somente o sumo sacerdote vai entrar ali. E era feita a expiação dos pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá, oferecia o sacrifício vivo. Amém? Todos conhecem, todos lembram essa história. Templo. A água. Quando Jesus está falando de água, e aí a gente lembra a conversa que Jesus teve com Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que nasçamos de novo, que você nasça de novo. Nicodemos, todos sabem ali, ele tocava o sinédrio, era um doutor e conhecedor. Ali ele pergunta: mas devo entrar então de novo na minha mãe para nascer de novo? Jesus: não, Nicodemos, você precisa de um ato simbólico. Não foi esse a conversa, mas precisa descer as águas para nascer novamente. Ali você tem a consciência de que você é pecador, mata o seu velho homem e nasce agora em comunhão comigo. E quando Jesus começa o diálogo aqui com a samaritana, é interessante que a única passagem que Jesus fala sobre adoração é aqui. A única passagem que Cristo fala de adoração não é para os seus discípulos. Inclusive ele pediu para os discípulos irem na frente comprar comida. Ele tinha uma hora marcada com a mulher samaritana. E aí Cristo começa o diálogo, ele começa a falar sobre a água. E a mulher samaritana, ela não vai entendendo. Então água, vocês olhando a água, o que a água aparenta? Transparência, pureza. Se tiver um vidro sujo, você pega um pano com água limpa e ele fica transparente. O que Jesus está falando para aquela mulher samaritana é um avivamento da mente. Ali quando ele fala para ela: olha, dissestes bem, você falou que teve 5 maridos, e a qual você está hoje também não é seu, né? No sentido é que ela estava amaziada ali. E Cristo fala, não fala, mas a questão é o avivamento da sua mente. E fala qual é a verdadeira adoração para ela. Ontem, enquanto ministrávamos no Ministério de Louvor, eu falei sobre nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus para depois servir a Deus. A ordem não é o contrário. Eu falei aqui isso outra vez. A gente não serve a Deus para ter um relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus para poder servir a Deus. E aí, a questão, por que eu entrei e falei do Antigo Testamento, do templo? Quando a mulher samaritana fala: mas dizem que eu preciso adorar no monte tal ou no monte tal. O monte onde ficava o templo, o que se fazia no templo? O que o sumo sacerdote fazia no templo? Perdão. Ele ia lá pedir perdão. Então, quando a mulher samaritana fala: aonde eu devo adorar? Aonde eu devo pedir perdão? É no templo tal ou no templo tal? Jesus fala: não, você não está entendendo quem está falando com você. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa ir no templo, lá no X e no Y. É aqui e agora. A adoração verdadeira é a gente avivar a nossa mente com a pureza da água, limpar a nossa mente e entender que nós somos pecadores. Essa é a verdadeira adoração. O avivamento da mente e a gente enxergar: eu sou pecador, no mais profundo.
Eu preciso enxergar que eu sou pecador. Aqui Cristo, quando está falando com a samaritana, Ele está falando para as samaritanas: olha, limpa a sua mente. Você tem a oportunidade de limpar e de me adorar aqui agora. Eu sou o Messias que estou falando com você. Nós somos criados com objetivo e com propósito. O Isaac ministrou aqui hoje. A verdadeira adoração nada mais é do que a gente avivar a nossa mente e enxergar que somos pecadores e clamar perdão ao Senhor e avivar a santidade em Deus, Amém. ao qual ninguém verá o Senhor. Santidade, necessitamos avivar a nossa mente. Adoração, avivar a consciência pela santidade de Deus. Uma vez avivada, leva a pessoa a reconhecer que existe uma fonte. E essa fonte é uma fonte de purificação que nos leva a buscar a santidade. E isso nos traz mudança, nos conscientiza de quem realmente somos, falhos, pequenos, pecadores, e purifica a nossa mente para adorarmos a Deus de forma correta, profunda em nossa vida, de uma forma verdadeira. A mudança de vida. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Aquilo que nos liga a Deus, em espírito. Se a gente alimenta a nossa carne, Paulo fala sobre isso, a gente pode alimentar a nossa carne ou o nosso espírito. Para ter relacionamento com Deus é necessário que a gente alimente o nosso espírito. Ali, como que a gente alimenta o nosso espírito? Haja vista que Deus, Ele não comunga com o pecado. Através da santidade. Existiu 2 discípulos, Judas Iscariotes e Pedro, que passaram por uma situação. Judas Iscariotes vendeu a Cristo por 30 moedas. 30 moedas não é o valor de Cristo, era o valor de Judas. Judas Iscariotes, ele teve ali a oportunidade de ter isso, que convivia com Cristo, estava ali com Cristo, era um dos seus discípulos. O que Judas fez? Se suicidou. E o outro exemplo, Pedro. Na mesa com os discípulos, Cristo fala que um deles irá negá-lo. Ele fala para Pedro. Pedro fala: não, Senhor, estamos juntos. Estamos juntos. Pedro negou a Cristo a primeira vez. Pedro negou a Cristo pela segunda vez. Pedro negou a Cristo pela terceira vez. Na terceira vez, houve a purificação da mente e ele percebeu que ele pecou. Na terceira vez que ele negou a Cristo, o galo cantou, veio na mente, o avivamento da mente, da memória do que Cristo tinha falado. Ele percebeu: pequei. Pedro, depois disso ele foge, ele anda. E aí Cristo tem um encontro com Pedro. E ali Pedro reconhece que vacilou. E Pedro se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Esse mesmo Pedro que negou a Cristo e teve a sua mente avivada e purificada, ministrou para judeus. 3 mil judeus se converteram ao cristianismo. 3.001 ministração. É isso que Deus tem para nós. Avivar a nossa mente. Entender que adorar é no profundo. Se os irmãos nunca sentiram esse avivar de consciência pela santidade de Deus, se você ainda não se aproximou de tal forma de Deus, que a sua luz não mostrou as manchas, se você ainda não pediu para Deus mostrar se existe algum câncer espiritual que precisa ser removido no mais profundo do seu íntimo, talvez você nunca adorou a Deus de verdade. A Grace falou no outro domingo, falou aqui essa manhã de novo, que hoje ela está tendo um relacionamento com Deus. Quantos anos cada um tinha, né? Eu tenho 18 anos, completei a maioridade. O Carlão tem 60 anos já de ministério. Porque talvez a gente ainda não enxergou essa verdade. A gente acha que adorar não é um ato de pegar o microfone, cantar, levantar a nossa mão. Isso não é adoração. Cristo tem um diálogo com a samaritana. A adoração, veja no mais profundo do seu íntimo
o pecado, aviva a sua mente para isso e vive em santidade. Essa é a adoração. Adoração é mais que um estilo de vida. Então que possamos, diante da ministração de Isaac, diante dessa verdade para nós, entender qual é a verdadeira adoração. Avivar a nossa mente, purificar a nossa mente. Convido os irmãos a ficarem de pé. Adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdade a gente necessita reconhecer. É verdade que a gente é pecador, que temos manchas, que temos sujeiras. A outra verdade, Cristo limpa essas manchas, tira essa sujeira através da santidade para a glória de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estamos aqui nessa manhã, Pai, e te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco nos mínimos detalhes. Não há necessidade de trovões, de raios, de nuvens. A necessidade é que necessitamos mudar o nosso caráter. E o Senhor está ao nosso lado, disposto a nos ajudar. O Senhor nos impulsiona diariamente para viver uma vida de santidade, uma vida plena de adoração verdadeira em espírito e em verdade. Então eu peço a Ti, Senhor, eu me coloco, se tem algum irmão aqui, Senhor, que nunca pensou dessa maneira, ou que sinta a necessidade de se render a Ti, que seja agora. Jesus falou para a mulher samaritana, é aqui e agora. Deus, nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que reina nesse mundo. E somos gratos a Ti, Senhor, pois o Senhor tem nos alertado para mudarmos, para um dia estarmos contigo na eternidade, como foi ministrada. Nada desse mundo vale a pena, nada. Não somos daqui, Pai. Que possamos entender, a começar a viver o reino aqui. E esse reino exige de nós santidade, purificação, mudança de comportamento, para um dia estarmos contigo na eternidade. Assim como em João 10 fala, que Cristo fala do bom pastor, ele vem buscar uma noiva, uma igreja. É necessário que ele saia daquele curral e vai para outro, mas é uma igreja, é uma noiva, Pai. Então que possamos nos purificar. Eu clamo a Ti, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai. O Senhor nos transforma. Eu oro e peço e te agradeço, irmão. De novo. Amém? Se puder, fique de pé. Ele me ama, Ele me amou. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
de graça nos atrai, a redenção nos traz. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Declare isso. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Primeira Coríntios 11:23. Pois recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Aleluia. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se você puder olhar para quem está do seu lado e só fala: vamos adorar a Deus. Bebamos. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua. Vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua
pode aplaudir esse Senhor que vem te buscar. Aleluia! Pode sentar, querido. A palavra de Deus diz que nós devemos desejar a volta do Senhor. E oportuna hoje a ministração da ceia, da palavra, nos levando a entender, nos exortando a nossa vida. Como é que é a sua vida? Como é que vai ser hoje ao sair daqui? Vai continuar do mesmo jeito? Simplesmente vai achar bonito? Vai achar gostoso o culto? Não. Não pode ser assim. Nós todos devemos sair daqui incomodados. Eu, em primeiro lugar, por não conseguir ainda cumprir com tudo com o que Deus disse para nós, para a minha vida, para a sua vida. Então, realmente, o culto dessa manhã, com certeza deve ter tocado no seu coração, se o Senhor vier buscar hoje a tua igreja. Brinquei com o Lucas aqui agora, antes, né? Que o Isaac ia falar que o Senhor voltava hoje. Que Apocalipse, todo mundo já fica preocupado. E se o Senhor voltar hoje mesmo, como é que está a sua vida? De que jeito você está? O Lucas abordou a mulher samaritana, ela foi ministrada. Será que você também foi ministrado nessa manhã? Você se colocou como ela, buscando água na fonte viva? O Isaac mostrou através da palavra o que nós devemos aguardar, ansiar, desejar. Ele mesmo, ele disse que se arrepiava só de falar. Como você está? De que jeito você vai sair daqui nessa manhã? Achando tudo lindo e maravilhoso? Ou desejoso realmente que isso aconteça nas nossas vidas? É isso que nós devemos sair daqui. Dessa maneira, aliás, devemos sair daqui, entendendo as revelações de Deus para as nossas vidas. Deus é muito bom, irmãos, e a volta dele será melhor ainda. Mas a volta dele também será um caos, para dizer que aqueles que frequentam a igreja serão aqueles que estarão com o Senhor. Não é verdade. Mas aqueles que buscam, como a mulher, aqueles que buscam, como Isaac disse aqui, aqueles que estão desejosos, como foi apresentado, esses sim, mesmo que nós ainda não estejamos na função de varão perfeito, como o Senhor quer, esses vão habitar com o Senhor. Aleluia. Eu quero nessa manhã te convidar também. Vem aqui, Cauê. Já que você já está aqui, já ia orar por você mesmo, sobe aqui. Vai dividir com a gente? Peraí. O que você vai fazer com isso aí? Comer agora? Não pode comer agora não. Agora nós vamos orar. Segura. Isso. Vamos orar pela vida do Cauê, pela saúde dele. Amém? Cauê vai ser um grande homem de Deus, vai servir nessa igreja. Eu tenho vários pastores já nessa igreja aqui, em nome de Jesus, né, Cauê? Amém, Cauê? Amém. Estenda a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida do Cauê, Pai. Eu sei que o Senhor está cuidando dele em todo o tempo, mas eu quero ministrar na saúde dele agora, nesse momento. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Como eu tenho dito para várias crianças aqui que eu vejo, que serão servos nessa igreja, Pai. Homens e mulheres que farão a diferença nessa igreja. Quando eu estiver mais velhinho, eles serão aqueles que estarão na frente, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Cauê é uma dessas pessoas. Pai, eu quero abençoá-lo nessa manhã. Eu quero declarar a Tua saúde sobre a vida dele. Que a saúde esteja equilibrada, Pai. Que nenhuma palavra contrária se achegue até ele, Pai. Quero abençoá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz? Amém. Amém. Agora pode comer.
Você quer trabalhar onde o seu pai trabalha e vai pastorear a igreja também, duas coisas. É assim, pastor trabalha. Isso. O pastor tem que trabalhar, filho. Pastor não é... Isso mesmo. E ó, vou te contar, você não tem nem domingo de folga, viu, Cauê? Irmãos, glória a Deus, né? Se você não profetiza quando é pequeno, depois não adianta. Depois, quando é mais velho, ficar falando, aí não vai adiantar. Então, em nome de Jesus, você vai ver quando você estiver velhinho, e aí esses meninos, né, o Pedro, o Cauê, eles estiverem aqui ministrando, vocês vão ver com alegria aquilo que a gente profetizou que acontece. Amém? Eu sou prova disso. Ó. O Isaac, quando eu conheci o Isaac, ele era assim, ó, desse tamanho assim. Ficava nas minhas pernas. Corria na hora do intervalo para ficar perto de mim. Roger também. Hoje são 2 homens aqui. Então é possível, você tem que profetizar. Amém? Não sei porque eu estou falando isso, mas acho que os pais estão precisando profetizar na vida dos filhos aí. Amém? Pega na sua mão o seu dízimo, sua oferta. A palavra de Deus também diz que nós não devemos chegar ao Senhor com mãos vazias. Significa que nós sempre chegamos a Deus trazendo algo. O que significa trazendo algo? Está falando só da parte financeira? Não. Você traz o seu coração, você traz sua fé, você traz o seu amor pelo Evangelho, você traz seu amor por esse local. Agora, especificamente, eu estou falando sobre finanças. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, é nítido, não adianta falar o contrário. Todas as pessoas que são fiéis a Deus são prósperas. Amém? Todo mundo que é fiel ao Senhor é próspero. Não adianta eu ficar falando aqui ou tentar manipular você, não é esse meu papel, mas eu só queria que você observasse as pessoas prósperas. As pessoas, por exemplo, que têm prosperidade na sua família, não só financeira, mas na sua família como filhos, cuidando dos filhos, da esposa. O seu casamento é um casamento de acordo com a vontade de Deus. Por quê? A fidelidade ao Senhor traz isso, nós nos aproximamos de Deus e não há mágica nisso. Não quer dizer que nós fazemos uma barganha, mas quer dizer que Deus continua abençoando, independente da nossa vida, assim como cada vez mais nos aproximamos dele, melhor dizendo, mais ainda o Senhor abençoa a sua vida. Amém? É nesse sentido que você traz a sua contribuição. Uma vez aqui, até brincando com os irmãos, que não ia, alguns irmãos achavam, com comentário, né, eu estava assistindo, quando a palavra fala, vamos dizimar, né, parece que a gente vai matar todo mundo, né, vamos dizimar as pessoas, né, mas não é esse o sentido. Então, vamos contribuir, vamos fazer de coração. O que te traz prazer estar nesse lugar? Então, você contribui com a sua parcela. Por quê? A sua parcela é que mantém esse lugar. E é maravilhoso nós vemos assim uma criança sendo abençoada e já fala, olha, eu quero trabalhar onde meu pai trabalha, mas também então vou ser pastor também, então vou ter 2 trabalhos. 2 trabalhos mesmo. Olha que maravilha. Talvez se você não estivesse aqui nesse culto hoje, você nunca ouvia isso. Amém? Então, presta atenção sempre, quando você vem para o Senhor, vem para a igreja do Senhor, separa o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, o que você desejar, qual nome você quiser dar. Não tem problema de porcentagem, mas tem problema de coração, de intimidade. Não adianta você dar 100% e fazer barganha com Deus. Presta bem atenção nisso. O que o seu coração convertido ao Senhor é que vai direcionar a sua contribuição. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, cuida daqueles que estão aqui, Senhor. Aí, se há alguém desempregado no nosso meio, abre a porta de trabalho. Se há alguém que ainda não entende que as finanças são totalmente suas, Senhor, nós somos só administradores, que o Senhor ensine, que não seja através da minha palavra, mas seja através da tua palavra, Pai. E que o teu Espírito Santo nos mova em direção a ser cada vez mais obedientes a tudo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz...
Amém. Pode trazer sua contribuição, o que você tiver, e fique à vontade. Se você está nos visitando, não se preocupe com isso. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé para encerrar o nosso culto. Pega aquela mesa de lá, leva para dar uma geralzinha, deixar de... Por favor, se não esqueça, começa a conversar com um com o outro, Isaac e Roger, também não esquece da caixa. Amém? Mais algum recado, alguma coisa? Marina não está conosco, está com uma enxaqueca bem forte, né? Se você sentiu falta de mais algum irmão, ligue para eles. Amém? Se você, antes de ir embora, puder cumprimentar os irmãos, cumprimente de longe. Não precisa ficar preocupado. Venha para a igreja, venha para o culto. Nós vamos voltar ao nosso culto de quinta-feira, irmãos. Culto de oração. Amém? Então eu vou ver a data certinha aí, porque eu volto a trabalhar essa semana já, à noite, inclusive, eu tenho algumas reuniões. Então eu preciso acertar os horários aqui, mas nós voltamos aos nossos cultos de terça-feira e vou avisar no grupo da igreja, amém? Para todos que quiserem participar. E o culto de oração é muito bom, porque você fica bem distante um do outro, mas você pode orar normalmente, amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela comunhão, pelo teu trato, pelo teu ensino, pela tua exortação nas nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Te agradeço, Pai, de todo o meu coração e coloco diante de Ti, cada vez mais, que nós tenhamos um culto maravilhoso, como sempre, que o Senhor possa falar aos corações e aos irmãos que estão cada dia mais retornando, Senhor, que eles possam ter força e disposição para saber que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Senhor, porque o Júnior voltou, Senhor, para mais um culto nessa manhã. Pai, que o Senhor continue fazendo a obra na vida dele, que o Senhor iniciou, eu tenho certeza disso, pois senão ele não estaria aqui novamente, Pai. Pai, quero abençoá-lo também e que ele possa, Senhor, cada vez mais sentir paz, prazer estando aqui no nosso meio. Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Estenda a sua mão para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Não cumprimente seu irmão de perto, não abrace, nada, amém? Mas